Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o amor de Deus permeie os seus corações e as consolações do Santo Espírito lhe acompanham ao longo desse dia. Você está no canal Examinar as Escrituras e eu sou o presbítero Sérgio Almeida. E senti no coração de compartilhar uma forte mensagem e te convido, antes de entrar na palavra, a que você clique no like, deixe o seu like, que se inscreva em nosso canal e ative as notificações do sininho na opção todas, para que o algoritmo da plataforma sempre leve você a cada vídeo novo aqui lançado pela nossa equipe no canal. Amém, irmãos? Eu gostaria de discorrer versículo a versículo sobre uma das maiores passagens do Antigo Testamento e que traz os versos mais profundos, possivelmente os mais espirituais. O Salmo 23, de autoria de Davi, ele se refere a uma ocupação muito comum entre os judeus do seu tempo. Desde o patriarca Abraão e os seus descendentes, os pastores tinham essa atividade típica entre os israelitas. Davi, irmãos, provavelmente, desde pequeno, aprendera a tarefa com seu pai. Ainda jovem, ele cuidava bem das ovelhas do pai, defendendo-as dos riscos e perigos que a vida no campo reservava e mostrava para ele. Ele sabia que as ovelhas precisavam de ser guiadas, amados. Assim ele compara o pastor zeloso ao Deus Criador que guia, que alimenta, sustenta e protege o seu povo. Deus é o pastor de Israel, que não deixa faltar nada às suas ovelhas. Davi era apenas uma figura, irmãos, um tipo de onde descenderia o grande e verdadeiro pastor dos homens, Jesus Cristo, nosso Salvador. A metáfora de Deus como pastor é bastante comum entre toda a Bíblia. Deus está presente, cuidando e guiando o seu povo. Progressivamente, ao longo dos tempos, o pastor de Israel, irmãos, é o pastor de todos os que confiam nele, enviando para guiar a todos que creem a vida eterna. A comparação entre Deus e o pastor humano aparece entre vários outros salmos, referindo-se também a governantes levantados para liderarem o povo de Deus. E eu te convido agora, a partir desse momento, a discorrer sobre os versículos. Davi começa relatando que o Senhor é o meu pastor. O Senhor aqui é atribuído a Deus, a todo o bem, todo o amor. Ele é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Sem Deus ou longe dele, amados, toda ovelha passará por aflições e ficará desamparada. Pela graça de Deus, somos todos convidados a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como Rei e Guia Supremo. Ele chama também de meu pastor. Isso revela uma proximidade, uma comunhão real e profunda entre o Senhor Deus e as suas ovelhas. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas, amados, ou um grande líder, pode ser pastoreado pelo bom pastor, Jesus. Deus também pode ser o seu pastor e lhe conduzirá por todo o seu caminho com muito amor. Davi também vai dizer que nada lhe faltará. A confiança plena na provisão constante de Deus deve estar presente no coração do seu povo. Ele supre as necessidades dos crentes e Deus é o provedor e sustentador da nossa vida. Por isso, creia que não faltará abundância espiritual, pão, paz e proteção e coragem para seguir firme em frente em seu caminho. Davi também vai falar em verdes pastos. São fontes de alimentos nutritivos e saborosos para os rebanhos. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido as suas ovelhas por pastos verdejantes e as águas tranquilas, nas proximidades de Belém. Da mesma maneira, ele atribui a Deus a felicidade da satisfação e a paz que experimentava na sua vida. Ele vai falar de repouso e descanso. Isso provém de Deus, o sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia e necessita constantemente. Ele te dá o descanso, a mente angustiada e o corpo exausto, e traz conforto à sua vida. Deus é especialista em transformar cenários desérticos difíceis em lindos campos verdes. Ele pode acalmar a tempestades e mares agitados, tornando-os em águas de descanso.
Irmãos, confie no Senhor, que é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo. Com graça, Cristo satisfaz a todos que creem no seu amor. No versículo 3, ele vai falar que Deus refrigera a alma e revigora a alma aflita e o coração atribulado. Deus dá alívio ao espírito quebrantado, irmãos. Daqueles que seguem a sua voz de comando. A orientação bondosa de Deus nos conduz, nos leva numa vida pacífica e justa, através de caminhos retos. Ele ensina o caminho aos pecadores para que se consertem e se ajustem em suas vidas. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ele orienta-nos na direção correta diante de Deus. E Davi vai citar esta parte também, que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ou de sombras de morte. Irmãos, o povo de Deus pode até passar por calamidades, terríveis perigos e sombras de morte. E essa escuridão pode ter causas naturais, como sofrimentos, doenças e a própria morte, ou malignas, que são perseguições, destruição e sofrimentos causados por Satanás e seus servos maus, seus instrumentos de uso. Tanto um como o outro caso, o rebanho de Cristo não precisa temer, mas preservar com fé até o fim. Um vale sombrio também pode ser comparado a inúmeras situações difíceis na vida, nesses momentos terríveis. O homem se lembra de sua mortalidade e vulnerabilidade. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí, irmãos, a maior causa do medo e ansiedade de pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão do julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Cristo não há condenação. Está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 8, verso 1. Não precisa ter medo, irmãos, pois Jesus conhece e concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida para os que creem nele. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo, é o que Davi recita. A presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que assombram e nos afastam e nos assustam. A segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele nos protege de todo mal. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos e incapazes, e enfrentou perigos para protegê-lo da morte. Quanto mais Deus ama o seu povo, irmãos. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar a vida eterna e segurança em Deus. Ele livra os fiéis de todos os terrores de escuridão da vida. Davi também relata dessa forma: a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar, resgatar e guardar as ovelhas. A vara é símbolo de poder de defesa do pastor. Com ela, defendia o rebanho e ameaçava os predadores e ladrões também, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. O cajado tem uma das pontas arqueadas da forma de um gancho. Ele servia para contar as ovelhas e fisgar quando caíam no buraco, e puxar as que estavam fugindo para longe do aprisco, também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos às que se afastavam. Nos dois sentidos há consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos, irmãos, e aflições causadas por ameaças externas ou pelo nosso pecado e tolice, a vara e o cajado do Senhor nos sustentam e nos corrigem. Davi pede que Deus prepare uma mesa à vista dos inimigos que ele tinha. A providência divina e a ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênçãos abundantes para o seu povo, para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Os cristãos, irmãos, não estão isentos de adversidades e problemas. Os nossos inimigos estão sempre buscando oportunidades para derrotar os crentes. Mas Deus prepara a mesa adequada para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é necessário para vencer os adversários. Chegamos na parte mais profunda espiritualmente do Salmo 23, que Davi sente a necessidade de ter o Espírito Santo guiando a sua vida. E ele vai recitar: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
A unção era um costume bastante social e usual, praticada naqueles tempos em Israel, e espiritual também. Ungir significa untar, derramar ou esfregar o óleo. Estava bastante associada a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significados mais profundos. Protegia as ovelhas dos enxames das moscas, dos riscos delas se perderem. Na verdade, o azeite na cabeça das ovelhas, ou toda a extensão da sua pelagem, servia como um repelente contra os inimigos e afastavam, deixavam o mal longe. Era usado no cuidado pessoal, como há referências no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 3, na unção de objetos consagrados, no livro de Êxodo, capítulo 40, versículos 9 a 11, também na unção de convidados especiais para honrá-los, na unção de purificação e cura, e na unção de pessoas para ofícios específicos, como os profetas, os sacerdotes e os reis. Mas um sentido figurado da unção feita por Deus confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, selando para todos os crentes. Tal como Jesus era ungido de Deus, por meio dele recebemos a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge com o seu Espírito, dando alegria transbordante, capacitação, honra e plenitude espiritual. E Davi vai relatar que esse cálice é transbordante. A taça está cheia, relacionada à vida transbordante e abundante espiritual e física que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, amando e servindo a um Deus infinito. E nele temos todas as coisas pela fé em Cristo. O seu amor preenche a nossa vida com graça e misericórdia. Amados, já não vivemos mais sedentos e solitários. O nosso cálice transborda em Deus, porque o pastor das ovelhas nos concede e nos preenche. E ele vai relatar que a bondade e a misericórdia seguirão eles por longos dias. Somente Deus é bom e dele provém todo o bem e bondade existentes, irmãos. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade em nosso favor. Deus poupa-nos e nos guarda, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele só não está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e as misericórdias de Deus que seguem os crentes. Davi tem uma confiança aqui extrema. Vai falar que certamente a confiança é a bondade, fidelidade e o amor de Deus ao conhecer dos benefícios, felicidade e proteção. A fé do salmista, em que será perseguida pela bondade e a misericórdia de Deus, é impressionante e dura toda a vida. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá adiante. E ele vai dizer que habitará na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus a nossa morada é desejar estar junto com onde Deus está. A casa de Deus é o lugar de adoração, conhecimento e comunhão com Ele. Não está limitado a um espaço específico. No passado era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no nosso meio e permanece através do Espírito Santo. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele, para todo sempre. Que através do Salmo 23 e de todas as Santas Escrituras, você se lembre sempre de que Deus está presente, mesmo diante dos perigos e problemas que a vida apresenta. Amados, é o momento de crer, pois a presença de Deus é suficiente para sustentar cada um de nós a cada dia. Em nome de Cristo Jesus, eu te convido e te convoco a compartilhar esta forte, bela e profunda mensagem do Salmo 23, que tanto tocou a vida de Davi e toca muitas vidas até hoje. Compartilhe esta mensagem, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Você será sempre avisado pela plataforma a cada vídeo que nós lançarmos aqui. Muitas vidas precisam ser alcançadas com essa mensagem. Que a graça e as misericórdias de Deus e o amor de Cristo seja com a tua vida. Você está no canal Examinar as Escrituras e eu sou o presbítero Sérgio Almeida. E eu desejo
que as bênçãos e o amor de Deus sejam abundantes na sua vida, nesses pastos verdejantes que o sumo pastor das ovelhas tem para a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.